diversas características, né? Bom, então, primeiramente a gente precisa passar por essa explicação sobre os tipos de manutenção, né? E como nós dividimos e como nós pensamos nas estratégias que nós podemos adotar para selecionar um determinado tipo de manutenção. O que se considera e o que não se considera? Por que o fulano na empresa tal utiliza aquela técnica e por que na minha eu não consigo utilizar? Né? O que é levado em consideração? Bom, então primeiro a gente precisa lembrar ou entender os conceitos de manutenção corretiva, preventiva e preditiva. Né? Manutenção corretiva, ela é caracterizada pelo quebra-conserta, né? Ou seja, eu espero a falha acontecer, depois que ela acontece, eu vou lá e resolvo o problema, né? A gente faz também uma diferenciação entre corretiva emergencial e corretiva programada, né? Ela pode ser, então, emergencial, ou seja, é um problema que eu não posso evitar, né? Na verdade, eu não tenho como esperar muito tempo para que seja resolvido. Sem eu resolver esse problema, a máquina não vai continuar rodando. Mas tem alguns problemas que eu consigo programar a execução, né? E eu consigo, não preciso atender de bate-pronto, eu posso atender, mas eu posso programar essa execução. Ou seja, tem também algumas diferenças entre essas corretivas, né? Existem tem duas perguntas ali em cada tipo de manutenção, né? Que é a seguinte: quando é bom e quando é ruim, né? Alguém pode pensar, mas manutenção corretiva pode ser bom em algum caso, né? Considerado bom? Pode ser considerado bom. Isso é um conceito que já é, na verdade, até antigo, né? Na verdade, a manutenção corretiva ela vai ser considerada adequada, né? Ou não, de acordo com algumas características, né? Quando que uma manutenção corretiva pode ser considerada boa? Né? Se é um item que, quando quebra, não afeta a vida de ninguém, né? Se é um item que, quando quebra, eu tenho outro, é um item que eu tenho reposição vasta no mercado, não é aquela máquina que tem aquela peça que só fabricam na Alemanha e quando quebra eu tenho que esperar 90 dias para chegar, né? Imagina a tua máquina gargalo esperar 90 dias para uma peça que quebrou. Aí isso nunca vai ser bom, né? Agora, se é aquele item de reposição que eu tenho, que é barato, né? Tem algumas diferenças entre essas corretivas, né? Existem tem duas perguntas ali em cada tipo de manutenção, né? Que é a seguinte: quando é bom e quando é ruim, né? Alguém pode pensar, mas manutenção corretiva pode ser bom em algum caso, né? Considerado bom? Pode ser considerado bom. Isso é um conceito que já é, na verdade, até antigo, né? Na verdade, a manutenção corretiva ela vai ser considerada adequada, né? Ou não, de acordo com algumas características, né? Quando que uma manutenção corretiva pode ser considerada boa? Né? Se é um item que, quando quebra, não afeta a vida de ninguém, né? Se é um item que, quando quebra, eu tenho outro, é um item que eu tenho reposição vasta no mercado, não é aquela máquina que tem aquela peça que só fabricam na Alemanha e quando quebra eu tenho que esperar 90 dias para chegar, né? Imagina a tua máquina gargalo esperar 90 dias para uma peça que quebrou. Aí isso nunca vai ser bom, né? Agora, se é aquele item de reposição que eu tenho, que é barato, né? Não vale a pena eu trocar antes de estragar, porque quando estraga, o dano que gera é pouco, né? E além disso, é fácil de consertar, né? Ou seja, eu não tenho perdas, não tenho grandes perdas com aquela quebra. Aí essa manutenção corretiva é adequada para esse equipamento. Então, a manutenção corretiva começa a ser ruim quando o custo que você tem na quebra começa a ser maior do que o custo que você teria se você prevenisse aquele comportamento, né? Então, bom, se eu tenho uma máquina que eu sei por experiência ou por outras empresas do mesmo ramo, né, que fazem as mesmas atividades, que esse acontecimento, essa quebra, quando acontece,
eu vou gerar um dano para a minha empresa, eu vou gerar uma parada de produção, né? Talvez até de uma crítica dentro do processo, eu vou gerar uma parada que não tem nenhuma máquina do lado, ela vai simplesmente trancar a minha linha de produção, né? Isso é muito ruim. Exemplos de empresas onde a manutenção corretiva não é simplesmente aceita, né? Indústria aeronáutica, na indústria também de alimentos, em alguns casos onde algumas falhas podem interferir, e aí você vai ter que jogar aquele lote de medicamentos todo fora, né? Eu já trabalhei na implantação do Sigma numa, numa indústria farmacêutica, num laboratório, não lembro exatamente qual o nome, mas era um laboratório do Exército, tá? E a exigência lá era altíssima. Por quê? Porque qualquer quebra poderia afetar a produção daquele lote, o controle do ambiente tinha que ser perfeito, né? A umidade, tudo mais, tudo isso tem que ser extremamente bem controlado. Então, aquelas autoclaves, todo aquele maquinário tinha que funcionar muito bem. Ou seja, naquela empresa, quando a gente entrou, a ordem era manutenção preventiva, não vamos simplesmente negligenciar isso, né? Para aquela empresa, a manutenção preventiva era a prioridade. Já implantei Sigma, trabalhei com empresas que a manutenção preventiva não era prioridade, tá? Ou seja, uma empresa que faz manutenção de infraestrutura, tá? Então, ou seja, eu tenho a manutenção da minha infraestrutura, ela simplesmente atende aos requisitos que chegam. O pessoal está vendo o telefone quebrado, o, a tomada com problema, eu não vou trocar antes de dar problema, né? Claro, lá no eu vou ter, claro, sim, um controle do ar-condicionado, eu vou deixar meu PMOC em dia, eu vou fazer um controle bem feito da sala de máquinas e assim vai. Mas a minha infraestrutura, aquela infraestrutura eu vou atender de forma corretiva. Então, não tem, para a manutenção, não tem, na verdade, certo, errado, bom, ruim. Existem situações, existem atividades que não aceitam falhas, existem atividades que aceitam falhas, né? E existem atividades que, em alguns casos, vão aceitar, em alguns casos não. Então, quando a gente para um pouco para pensar, às vezes eu vou em algumas empresas, o pessoal ah, se sente às vezes até mal, né? Poxa, aqui na empresa só tem corretiva, né? Que problema. Mas espera aí, é para ter só corretiva? Será que isso é realmente um problema? Será que isso não é só uma característica do ramo da tua empresa? E tu está pensando assim, está exagerando um pouco, né? Pode ser que a tua empresa realmente, o melhor para ela é manutenção corretiva. E a questão é, como é que você vai lidar com isso sendo profissional? Como é que você vai lidar com isso alinhado com o que a sua empresa precisa? É isso que a gente está pensando aqui. E também, hoje eu trabalho numa empresa que o foco dela é manutenção, o quê? É manutenção corretiva, tá? Ok. Mas eu estou preparado para trabalhar numa empresa que eu vou precisar fazer uma programação preventiva? Não estou. Não, então eu posso me preparar também. Eu preciso ter esse conhecimento. Então, ou seja, não é só saber corretivo, não é só saber preventiva, não é só pensar em preditiva, é a gente entender a realidade da empresa e saber aplicar a melhor solução, né? Então, é isso que a gente precisa saber. Também uma coisa que pode atrapalhar muito é aquele comportamento que é idealizador, né? Ou seja, você pega, por exemplo, um livro ah, que nem esses de análise sistemática de falha, né? Então, o que acontece? Você idealiza. Eu trabalho numa empresa que faz manutenção de infraestrutura. Aí eu vou lá e pego um livro de manutenção centrada em confiabilidade, fico naquilo ali e penso, eu vou aplicar isso aqui. Mas será que essa metodologia foi criada para o seu tipo de empresa? Né? Provavelmente não. Então, é entender as técnicas que existem sim,
e entender também onde que a gente aplica essas técnicas, né? Essa é a discussão que todo livro de manutenção, sempre quando começa a falar de manutenção, faz, né? Qual é a estratégia de manutenção para o teu tipo de empresa? E aqui a gente vai então para a manutenção preventiva. É aqui que a maioria dos casos e na maioria das vezes o PCM ele vai se concentrar. Por quê? Porque quando só a manutenção corretiva é necessária, o que acontece é que o controle fica postergado. O controle acaba nem sendo uma prioridade da empresa. Ou o controle é atribuído a alguém que não é especialista naquilo, né? Ou ele é uma atividade, é só uma das atividades de uma pessoa para controlar o custo da manutenção, né? Só que o que acontece? Acontece que existem algumas empresas que o processo começa assim, só se faz manutenção corretiva, né? Ou a manutenção corretiva é gerenciada pelo custo, né? Se está com custo abaixo ou acima de 4% do faturamento, tá bom. Se está acima, tá ruim. É assim que é gerenciado, ponto final. Só que aí o que se percebe? Nossa, a manutenção, se fosse melhor, a gente teria menos perda de produção. Tendo menos perda de produção, a gente poderia faturar mais. Então, essa economia, entre aspas, que a gente está fazendo, não tendo um setor de manutenção bem estruturado, está custando lá na frente um percentual grande, né? É só a empresa começar a querer controlar OEE, IROG, que ela vai ver isso. Dentro da minha produtividade eu perdi porque minha disponibilidade está ruim. Aí o que se pensa? Manutenção. Problema na manutenção, ok. Aí vão atrás da manutenção. Mas qual é o controle que se tem? Não se tem controle. E aí se implanta o PCM, né? Então esse é o caso de muitas e muitas e muitas empresas que a gente tem visto ao longo de alguns anos, né? Um Sigma. Então, o que a gente faz? Esse é o caso da empresa mais comum que a pessoa está precisando de uma mudança, né? Que a pessoa precisa elevar, ela precisa implantar o PCM, né? É desse problema que a gente está falando aqui. Então, na manutenção preventiva, o que vai acontecer? Você vai ter que verificar, entender quais são as ações que você consegue fazer para resolver o problema antes que ele aconteça, né? E também você vai precisar tirar informações de vários lugares para trazer essa manutenção. Você vai precisar ver manuais. Se não tem manual, você vai ter que pensar e procurar a própria experiência do pessoal da manutenção que conserta aquele equipamento. Porque o cara que conserta ele vai te dizer, olha, se você fizer isso aqui 10 dias antes, com certeza não vai quebrar. Essa pessoa, mesmo que você não tenha manual, você pode usar esse cara que trabalha na empresa há 10 anos lá, conserta a mesma máquina há 10 anos e ele vai te dizer exatamente o que fazer, se ele tiver inserido nessa implantação, né? Ou então, voltando para a discussão dos tipos de manutenção. Em comparação com a manutenção corretiva, a manutenção preventiva vai querer consertar antes de quebrar, né? E ela vai fazer isso de acordo com dois critérios, né? No máximo. Um critério é a periodicidade, e é o mais comum. Ou seja, mensalmente eu vou lá e troco aquela peça. Por quê? Porque se é um item que tem um desgaste previsível, né, eu sei que ele vai se desgastar provavelmente na mesma velocidade. Ou seja, a probabilidade dele falhar não é aleatória com o tempo. Ela realmente tem uma relação com o tempo que ela vai aumentando, né? Então, onde é que a gente percebe manutenção preventiva? Empresas do ramo metalúrgico, empresas que trabalham com usinagem, né? Empresas que trabalham com processos onde o passar do tempo ou o andar do próprio processo desgasta o componente. E aí é onde a manutenção preventiva mais se encaixa, né? E melhor funciona. Agora, existem alguns tipos de manutenção preventiva que às vezes são aplicados e que às vezes não dão certo também. Por quê? Porque foi aplicada a manutenção preventiva em um tipo de falha que é aleatório. Mas, na verdade, qual é a ideia da manutenção preventiva? Se é um item que você sabe que a condição dele começa a ir embora com o tempo, então você vai pensar qual é o melhor tempo, né, de executar essa manutenção correndo o menor risco. E aí,
O fabricante do equipamento, eles fazem um estudo de confiabilidade, né? E eles dizem o seguinte, olha só, tocando essa peça, mesma coisa nos casos dos pneus, né? Rodando esse pneu, a gente garante, né, que você vai rodar com ele tantos mil quilômetros, ok? Então, é isso que a gente te diz. E a partir dali, esse é o ponto que você tem que trocar. Agora, por que eles fazem isso? Porque eles analisaram a frequência, fizeram uma série de testes acelerados também, verificando o seguinte, pegam um lote de 100 pneus, 1000 pneus, colocam eles para rodar numa velocidade em condições que simulem a condição ideal e veem o seguinte, em quanto tempo eles estão estourando? Tempo tal, tempo tal, tempo tal e tempo tal. Ok. Então, é feita uma série de análises estatísticas para dizer o seguinte, se você trocar com 40 mil quilômetros, você em 40 mil quilômetros tem uma confiabilidade de 80%, por exemplo. Né? Então, a manutenção preventiva ela se estabeleceu em cima disso, em cima de você assumir que, o passar do tempo, alguma característica vai fazer com que o teu equipamento perca a capacidade dele de funcionar. E aí você vai consertar logo antes de, de quebrar. Leandro fez uma pergunta ali. Estou junto com o colega Hildo assistindo o curso no mesmo computador. Apenas eu realizei o login. Terá algum problema? Leandro, se ele está inscrito, vai ter problema sim, tá? O que ele pode... Se ele não está inscrito no curso, não tem problema nenhum. Mas se ele está inscrito no curso, ele quer o certificado lá, o que ele faz? Ele entra lá no site do CPCM, ele clica lá para abrir a aula, tá? E aí pede para ele escrever um e-mail para o CPCM. Isso, pede para ele escrever um e-mail para esse e-mail aqui, ó, cpcm@redeindustrial.com.br. E aí, com o e-mail que ele se cadastrou, né, ele escreve: estive presente à aula conforme informação do Leandro. Aí, aqui internamente, o pessoal se acerta para dar a presença para ele, tá ok? Mas eu só peço que ele entre lá no site, clique para abrir, e depois pode fechar, tá? Isso aí já vai facilitar aqui a nossa vida. Bom, então, a manutenção preventiva foi estabelecida em cima disso, né? Ou seja, são trocas programadas. Como é que eu posso fazer, então, manutenção preventiva? Eu posso usar dias, né? Semanas, eu posso pensar em meses, ou eu posso pensar também em alguma característica de funcionamento, por exemplo, horas, como a gente faz manutenção preventiva no nosso carro, por quilômetros, né? E assim vai. Ou seja, mas eu preciso de alguma coisa que seja fixo, tá? E quando for fixo, a característica da preventiva eu vou lá e faço um procedimento que restaura a condição original do equipamento. É isso na teoria. Quando é bom? Né? Então é bom nesses casos que eu já comentei, né? Onde você consegue traçar uma relação entre tempo de operação, horas de funcionamento, quilômetros de rodagem a índice de falha. E aí isso funciona e é ótimo, né? Então, quando isso é ruim, né? Quando não existe relação entre o tempo o índice de falhas, a manutenção preventiva às vezes vai se tornar somente um cumprimento de uma obrigação, né? Por exemplo, eu vou lá e reaperto um parafuso, mas aquele parafuso não tem relação nenhuma com a probabilidade daquele equipamento falhar. Então, o que adianta eu fazer isso? Porque está no manual. Porque é uma norma. Porque tem que fazer. Bom, se tem uma obrigação legal, você vai fazer, óbvio, né? Mas não é tão bom. Quando é ruim também, é equipamentos que têm condição de operar, equipamentos que têm um setup complicado, tá? Setup, se tem alguém aqui que não conhece, são todas as rotinas que você faz para colocar a máquina em operação. Ou seja, você parar a máquina e colocar ela para rodar é uma dor de cabeça. Não é que nem ligar e desligar o carro, entendeu? É complicado. Por exemplo, empresas que fazem usinagem, que fazem peças de metal, etc. Então você tem que fazer o setup da máquina, você tem que escolher o ferramental certo, colocar ele na posição, carregar o programa no CNC e aí vai. Então isso não leva de um dia para o outro. Né? Isso, quer dizer,
Isso não leva poucos minutos, muitas vezes. Então, o que acontece? Ficar parando essa máquina, toda vez que você para, ela é um prejuízo. Também, quando vocês ouvem falar dos fornos, das siderúrgicas, etc., é o mesmo caso. A manutenção preventiva é feita às vezes, períodos grandes, né? Porque até aquele processo começar a funcionar direito, demora um tempo. Então, se você adianta isso, se você faz com que a manutenção preventiva seja feita antes do que é necessário, você vai gerar um custo desnecessário para a empresa. Pode pensar da seguinte forma também. Se você faz uma manutenção preventiva, tá, de 30 em 30 dias, por exemplo, tá, em um ano você vai fazer ela 12 vezes. Né? Agora, se você resolve fazer essa manutenção de 3 em 3 semanas, de 2 em 2 semanas, você já vai fazer o dobro de vezes. Você já gerou o dobro de custo. Então, ela é ruim também quando a periodicidade dela não está bem encaixada. Ou às vezes ela está muito tarde, ou às vezes ela acontece muito cedo, né? Então, tem situações que a manutenção preventiva também não é a melhor alternativa. Okay? Bom, então, tem um terceiro tipo de manutenção. Existem várias literaturas que falam sobre outros tipos de manutenção, né? Mas existe um consenso também que todos os outros tipos se encaixam num desses três. Né? Acaba sendo uma subdivisão de um desses três, né? Que é a manutenção preditiva. É o seguinte raciocínio, você monitora para que você faça uma ação antes de quebrar. Então, se você tem alguma, alguma, alguma dica, entre aspas, dessa máquina que te diga o seguinte, olha, está acontecendo a máquina está começando a vibrar. Então, isso é um sinal que tem algum item nela que não está bem, não tá bem certo. Ou a lubrificação está deficiente, ou também os rolamentos lá do motor começam a apresentar uma temperatura maior. Então, tem alguma coisa ali, tem um desgaste, o lubrificante já não tá bom, enfim, tem algum item ali que já começa a dar uma dica de que vai acontecer uma falha, né? Existem também outras que até muitas pessoas também admitem que se encaixam dentro de uma manutenção preditiva, que são as inspeções. São as inspeções visuais, né? Uma vez eu estava num curso também e uma pessoa levantou e disse, né? Ah, manutenção preditiva, né? A primeira manutenção preditiva que existe, que foi criada no mundo, né? São os 5 sentidos do homem, né? A visão, o olfato, né? O tato e assim vai. Por quê? Porque o homem também é capaz de inspecionar um equipamento, de ver, olha, ali tem um ponto de corrosão, ali está vazando óleo, né? Não necessariamente eu estou indo lá trocar o óleo. Eu posso estar indo lá fazer uma inspeção que já me diga se aquela máquina está boa ou ruim, ou se eu tenho que fazer alguma ação ou não. Então, o que acontece, na verdade, é que a, a manutenção que hoje é praticada, na maioria das empresas, é sempre um misto de todas essas técnicas. Né? Algumas máquinas têm um foco maior na preditiva, algumas máquinas têm um foco maior na preventiva, algumas máquinas têm um foco maior na corretiva. Né? Mas você acaba usando todas as técnicas em todas as máquinas.